Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Só no ano passado, entre 200 e 300 mil brasileiros foram vítimas de morte súbita. Desmaios e palpitações no coração servem como alerta, hein? Mas a boa notícia é que existe prevenção. Há 11 anos, a dona Maria descobriu que tem doença de Chagas. O mal afeta o funcionamento do coração. Por isso, ela passou a usar um marca-passo. O aparelho ajuda a evitar que algo pior aconteça. Eu ficava tonta e às vezes se escurecia. Eu tive uma irmã que ela morreu assim, uma morte súbita. Sentiu uma dor e rapidinho ela morreu. E já teve vários casos. Teve irmão do meu pai também que teve morte súbita. E é a casa de família mesmo. O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, ou INCOR, estima que no Brasil 210 mil pessoas são vítimas de morte súbita por ano. A Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca aponta um número ainda maior, 320 mil óbitos só no ano passado. Na maioria das vezes, a morte súbita está relacionada a problemas cardíacos, como a arritmia, que é a alteração no ritmo das batidas do coração. Ela pode ser agravada, por exemplo, pelo uso de drogas e pela prática de exercícios físicos muito intensos, principalmente se forem feitos sem acompanhamento médico. Os sintomas mais comuns que podem levar a gente a buscar o auxílio médico em relação às arritmias são palpitações, ou seja, sensações de batimentos diferentes, fora do ritmo. Outro sintoma que é bastante preocupante, muitas vezes leva, porque também gera o impacto, são os desmaios, também conhecido como síncopes. Esses sintomas muitas vezes podem estar demonstrando a ocorrência de arritmias. A boa notícia é que a morte súbita pode ser prevenida. As dicas: cuidar bem do coração e ir ao médico regularmente. Controle dos níveis de colesterol, controle do diabetes, o tabagismo por si só, o tabagismo já aumenta 2 a 3 vezes o risco de mortalidade súbita. Atividade física leve a moderada, com acompanhamento, isso é saudável e é orientado que se faça. É bom cuidar porque a gente não sabe, pensa que está bem, e acaba, quando a gente vê, já não tem mais jeito. Em Teresina, o público LGBT terá a oportunidade de participar de um curso de técnicas de defesa pessoal que está incluso no plano municipal voltado para essa população. No ano passado, só no Piauí foram registradas 16 mortes de pessoas LGBT. A violência contra homossexuais é uma dura realidade brasileira, considerado um dos países que mais mata LGBTs. O Piauí também reflete esse cenário e lidera a lista como o estado mais violento do Nordeste. Somente em 2018, no Piauí, 16 pessoas LGBTs foram mortas. Já no Brasil, o número de registros desse ano, entre janeiro a maio, é de 141 assassinatos. Uma morte a cada 23 horas. Segundo o Grupo Gay da Bahia, que é o responsável por esse levantamento, a motivação para esses crimes é justamente o pertencimento das vítimas à classe LGBT. Diante de casos cada vez maiores de violência contra LGBTs, uma iniciativa na capital piauiense vem chamando a atenção. É que estão sendo ofertadas pela Prefeitura vagas para um curso de autodefesa LGBT. O nosso discurso nunca foi um discurso de violência, nunca foi um discurso de ódio. Esse curso de autodefesa é apenas mais uma forma de estar se combatendo a LGBTfobia dentro do município de Teresina. O curso está programado para iniciar somente no mês de agosto, mas a procura pelas 90 vagas, divididas nas modalidades de judô, jiu-jitsu e karatê, acabou ampliando o público-alvo. O curso é específico para LGBTs. Mas, tendo em vista a grande procura, principalmente de mulheres héteros, a gente resolveu dar essa abertura. Então, agora, qualquer pessoa que se sentir interessada pode estar vindo aqui na sala do Conselho Municipal LGBT, fazer sua inscrição, trazendo a xerox dos documentos, RG, CPF e comprovante de residência, né, para a gente levar para o Centro de Esporte Sara Menezes.
E você que está sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de discriminação, algum tipo de insegurança, um medo, autoestima baixa, você que é LGBT, mulher que sofre algum tipo de violência e sente a necessidade desse curso, pode estar vindo aqui procurar a gente, que será super bem-vindo. Para este doutor em antropologia, a oferta de cursos como esses não são bem vistas para resolver o problema social de preconceito e violência contra a população LGBT. Com relação à violência ao grupo LGBT, isso é um fato histórico na nossa sociedade. Agora, quando não se tem conteúdos sobre as raízes que levam a essa violência, surgem propostas como essa. Porque, na realidade, quem tem essa ideia aí está tendo uma visão contrária do agressor, ou seja, revidar a violência com violência, quando na realidade nós precisamos de segurança pública. A sociedade, o Estado tem que promover políticas públicas dentro da sociedade que estimule o respeito às diferenças. Ninguém é obrigado a aceitar a orientação sexual de quem quer que seja, porém é obrigado a respeitar. Eu não sou dono do direito da pessoa ter as suas escolhas. Então a gente precisa aprender a respeitar e não aprender a revidar com violência a violência que a gente sofre. Nessa guerra de todos contra todos, ninguém sobrevive. O Grupo Matizes é um dos coletivos que realizam ações sobre a conscientização contra a violência LGBTs, inclusive com uma programação que deverá acontecer no final do próximo mês. Como a Semana do Orgulho de Ser, que nós realizamos todos os anos. Esse ano vamos fazer a 15ª edição, de 25 a 31 de agosto, né, com várias palestras, com lançamento de livros, mostras de filme, com shows, terminando com a 18ª Parada da Diversidade no dia 1º de setembro. Entendemos que a desconstrução do preconceito, né, e o enfrentamento desses atos de discriminação se dá através de processos educativos. E a Semana do Orgulho de Ser, por exemplo, é um processo educativo importante, né, ela acontece nos vários espaços de Teresina, em faculdades, em escolas de ensino médio, em órgãos públicos, em praças, em parques, exatamente para convidar, concitar a população teresinense a debater conosco a importância do respeito entre as pessoas, né? Sejam elas brancas, sejam negras, sejam héteros, sejam homossexuais, sejam idosas, sejam novas, né? O importante é o respeito para que a gente tenha a tão sonhada cultura de paz. Verbos. Vamos ver alguns sinais. Andar, caminhar. Ir. Comer. Beber. Passear. Trabalhar. Sentir. Conhecer. Comprar. Agora vamos ver alguns destes sinais em frases. Verbos. Hoje eu vou para a escola. Estudar. Depois eu vou passear no shopping. Para comprar um caderno e uma caneta. Depois vou voltar para casa. Os especialistas são unânimes em relação aos bons hábitos. É preciso incentivar a alimentação saudável desde os primeiros anos de vida. E o papel da família, nesse caso, é fundamental. Que sorte a desses pais! Esse pensamento provavelmente passou pela sua cabeça, mas garantir que os filhos prefiram os alimentos saudáveis não tem nada a ver com isso. A gente tem que enxergar a alimentação como uma questão educacional. Quando a gente enxerga ela dessa forma, a gente realmente tem a preocupação de mostrar para os filhos, de dar o exemplo, de educar a comer o que é certo. Convencer a criançada a comer bem nem sempre é fácil, principalmente na hora de escolher a merenda da escola. O menino gosta, mas coxinha, biscoito recheado, biscoito de pacotinho, né? Todos os biscoitos de pacotinho, esses eu acho, e guloseimas, açúcares, chicletes, balas, isso deve ser evitado na merenda das crianças. Parece impossível, mas quando comer bem faz parte da rotina, fica fácil convencer os filhos a fazer as escolhas certas. Nesta casa não entram industrializados, refrigerante nem pensar. O Felipe nem sabe o que é isso.
mas sabe de cor quais são as frutas preferidas dele. Uva, maçã, banana, laranja, só isso. Para fazer o Felipe ter essa boca boa para as frutas, Márcia conta que a tática sempre foi despertar a curiosidade do filho. Eu acho que o primeiro passo é fazer ele ter contato até com aquele próprio alimento cru, né? Levar para fazer o sacolão, ter aquele contato com o alimento até antes mesmo do alimento chegar em casa. A gente tenta também facilitar o acesso a esse alimento, né? Deixar a fruta ali picadinha, mais à vista, né? Para que a criança possa ver e sentir aquela vontade de comer. Tem hora que você precisa apresentar para as crianças de 12 até 15 vezes um alimento para ele sentir o sabor. E aí você come ele cru, come ele refogado, come ele num sanduíche, numa preparação, num bolo de cenoura. Então você está comendo aquele alimento em várias preparações. Nessa escola, as crianças se divertem aprendendo sobre as frutas, legumes e verduras. Comem até cenoura crua no meio da brincadeira. Aqui aprendem a plantar, colher e ajudam na preparação dos alimentos. Esse envolvimento tem trazido ótimos resultados. Muitas crianças chegam e, a princípio, não aceitam bem essa alimentação porque anteriormente não tinha esse costume. Mas a partir das nossas intervenções, de brincadeiras, do cultivo, a criança vai internalizando e compreendendo essa importância da alimentação saudável. Por que você gosta de comer fruta, verdura, legume? Para ficar saudável, para ficar forte. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.